Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 334, capítulo 10º, Gênese orgânica, formação primária dos seres vivos. Então nós vamos dar uma sequência aqui para retornarmos novamente ao diálogo. Há alguns esclarecimentos, né? Logo eles tiveram começo. Cada espécie foi aparecendo à proporção que o grupo adquiria as condições necessárias à existência delas. Então você observa, nós estamos batendo nessa tecla que eu acho que ninguém ainda bateu nessa tecla até hoje. Mas isso não é mérito nosso, não. Isso é estudo no plano espiritual. E outra, nós temos que recorrer aqui. A ciência ainda não pôde resolver o problema. Pôde, entretanto, pelo menos encaminhá-lo para a solução. Então, a ciência aqui na Terra ainda não resolveu esse problema ainda, que nós estamos comentando. Aí você pode me dizer assim, então o que você está dizendo não passa de uma hipótese? Sim, não passa-se de uma hipótese. Só que não passa de uma hipótese. À luz da doutrina dos espíritos, quando se fundamenta nos desígnios das leis de Deus. Não estamos com isso querendo dizer que estamos com a verdade. Não. Porque muitas coisas ainda precisa ser estudada a respeito dessas questões. Porque isso que é gostoso. Mexer com a nossa imaginação. Mexer com a nossa inteligência. É botar a nossa mente para raciocinar. Creio eu, com todo respeito, que você nunca parou para raciocinar que a Terra sempre foi e continua sendo um laboratório. Acredito que você nunca imaginou que a Terra sempre foi uma incubadora, onde, através de todos os elementos constituintes e também constitutivos, porque cada qual designa uma direção. Acredito que você nunca parou para analisar dessa forma. Então, é maravilhoso poder raciocinar. Estamos com razão? Não. É uma hipótese? Sim. Mas que você nunca ouviu ninguém partir para esse ângulo, eu acho que você nunca ouviu ninguém partir para esse ângulo. De que a Terra sempre foi um laboratório, que a Terra é uma incubadora. Porque eu te pergunto,
Olha só, cada espécie foi aparecendo à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência delas. Isto é positivo. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie nos oceanos? Os seres aquáticos. Quem gerou, ou melhor, que ser aquático gerou as baleias, os tubarões? Você não acha que, por ser um laboratório e por ser uma incubadora, no momento certo, porque a gênese de tudo já se encontrava pronta, num estado de hibernação, necessitando apenas que os elementos químicos, que compõem a tabela periódica, através dos arquitetos siderais e do ministro de Deus e de Deus, agissem no momento certo, na hora certa, na temperatura adequada, quando na temperatura adequada, quando no momento certo, quando na composição certa, tudo viesse à tona, eclodindo-se, como eclode os pintainhos nas incubadoras, quando as pessoas colocam os ovos a chocar, para chocar. Porque eu não sei se você sabe, as incubadoras, eles colocam, vamos pensar assim, 500 ovos nas incubadoras. É óbvio que, olha só para você ver como que é o processo. Todos os ovos têm que estar, não tem que estar? É aí que mora um segredo. Dizem que só ovos galado choca. Mas isso é inexistente. Isso não é verdade. Luiz, mas eu já morei na roça. Mamãe pegava os ovos depois que da concepção, vamos usar o termo, depois da concepção do galo com a galinha, que ali eles galavam, né? A galinha botava e mamãe punha os ovos
galado para chocar. Os não galados não chocavam. Mas isso é história. Procura como se chama, meu Deus do céu? Foi falhar logo agora. As granjas de galinha, de aves, galinha. Onde existe granjas que eles possuem 4.000, 5.000, 8.000, 10.000 galinhas. Olha só para você como são as coisas. E essas galinhas, elas botam dia e noite por causa do alimento que elas comem. E ali, 50% daqueles ovos são separados e colocados na chocadeira. Não foram galados. Só que o que acontece? Lá na chocadeira, na incubadora, é chocadeira mesmo, né? É incubadora, chocadeira. Se eles querem que aqueles ovos, os pintainhos, todos saiam 90% só fêmeas, eles põem numa temperatura, como por exemplo, 28 graus, não sei o que lá. Eu já presenciei isso. Então eles põem lá no número 28. Então aquele número ali de temperatura, aquela temperatura, vai levar aqueles ovos a eclodir no momento certo só fêmeas. Eles preferem muito mais fêmeas do que macho. Então, o que eles fazem? Eles põem também mais 500 ovos, vamos pensar assim, em outras incubadoras, chocadeira. Numa temperatura, por exemplo, 32 graus, não sei o que lá. E nasce 90% de pintainhos machos. Agora é interessante que, conversando com uma pessoa responsável por uma granja, ele nunca se preocupou em saber se aqueles ovos eram galados ou não. Até porque ele não tinha lá frangos, galos, macho, para colocar com aquelas tantas galinhas. Então, por exemplo, ele tinha lá 5.000 galinhas fêmeas. Aves fêmeas. E uns 50 galos. Agora, você acha que 50 galos ia conseguir galar 5.000 galinhas? E eu perguntei para ele, ele não conseguiu me explicar isso.
Então, olha aí para você ver a incubadora, a temperatura. A temperatura, ela influi muito. As estações do ano influem bastante. Tanto é que as estações do ano influem de uma tal forma que existe a época da piracema, existe a época onde os pássaros chocam, existe a época certa de cortar madeira, de cortar bambu, de acordo com as estações do ano. Existem as estações onde dão os frutos, existem as estações onde você deve plantar o arroz, plantar o feijão. Então isso tudo não é um laboratório. Essas estações, não estamos falando aí de um laboratório, de uma incubadora, de uma chocadeira, vamos assim dizer. Porque como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? O primeiro indivíduo, como surgiu? O primeiro tubarão. Como que ele surgiu? Ele já não se encontrava em Gênese, em princípio, orgânico, ali no inorgânico, num estado de hibernação, esperando apenas o momento certo, a temperatura certa. Tudo propício à energia vital, ao fluido vital. Será que não é por aí o caminho? Agora, para você ver, o que aqui nós estamos, de certa forma, assim, numa hipótese, que é um estudo, mas que você nunca ouviu ninguém falar dessa forma, a espiritualidade sabe de cor como isso tudo aconteceu. Compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. É lógico, não é? A partir do momento que existe o primeiro casal, a tendência é a multiplicação através da concepção do casal. É o crescer e multiplicar. Tá. Mas e quando isso? E quando o surgimento de todas as espécies aparecem no globo todo ao mesmo tempo? Não deu tempo de um casal apenas proliferar
o mundo todo. Olha só. Mas esse primeiro casal, de onde saiu? Kardec é terrível. Esse primeiro casal, de onde saiu? Isso aqui, como nós estamos dizendo, a Terra não é um laboratório, gente? A Terra não é uma incubadora? Nós não devemos enxergar as coisas aqui na Terra com os olhos da alma? É preciso dos olhos físicos, sim, para enxergar o físico. Mas, a partir do momento que a alma, o perispírito, encontram-se, vou usar esse termo, inseridos na matéria, porque ele necessita da matéria. Se assim não fosse, não existiria a tríade. Tríade vem de 3: Deus, Espírito e matéria. 3 elementos diferentes. É um desses mistérios que entendem com o princípio das coisas e sobre os quais apenas se podem formular hipóteses. Por isso que nós estamos dizendo aqui desde o princípio. Tudo que nós estamos dizendo aqui não passa de hipóteses, mas hipóteses à luz da doutrina dos espíritos. Que até hoje creio que você ainda não ouviu o que você está ouvindo, ao ponto de te levar a certas análises, a raciocinar de forma diferente. E para você, para te alertar só nesse sentido, você já parou para perceber que até agora ainda não afetaram os holofotes do ambiente. Mas fica atento, porque de uma hora para outra pode ser que eles afetem os holofotes e você vai perceber a hora que escurece a imagem e a hora que clareia a imagem é a hora que os mentores aqui presentes trocam os holofotes. Porque agora a imagem está clarinha, do mesmo... Até agora não aconteceu até nada até agora. Então, a ciência ainda não pôde resolver o problema. A ciência ainda não resolveu esse problema. Pôde, entretanto, a ciência, pelo menos, encaminhá-lo para a solução. Quer dizer, o que a ciência fez até hoje com essa matéria? Até hoje a ciência ainda não conseguiu solucionar essa matéria. Mas ela abriu as portas do laboratório, simbolicamente dizendo assim, e permitindo que todo mundo possam tecer os teus comentários. Todo mundo tem o direito de trabalhar hipóteses. Isso que é importante. É trabalhar em comum acordo. Mas a questão de número 2, nós vamos dar sequência nesse mesmo assunto. E você observa que nós já gravamos o dia anterior e hoje
esse já é o segundo vídeo e não estamos ainda nem no princípio desse tema, formação primária dos seres vivos. E garanto a você que se fôssemos comentar mais, teríamos que gravar mais vídeos com relação só o que nós comentamos até agora. Porque ainda existe mais assuntos ainda a serem inseridos. Mas vamos dar sequência, até porque, de certa forma, o nosso intuito foi, durante esses 2 vídeos agora, mostrar o lado da química, né? Que no momento certo, os elementos químicos no momento certo, de acordo com a temperatura, de acordo com a proporção, de acordo com a mistura, eclode-se aqui, eclode-se ali, em vários lugares, tanto em oceanos quanto em terra, de acordo com a programação divina. Vamos para o próximo vídeo.